Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e nós iremos hoje para o nosso segundo Cara ou Coroa, em que eu e o nosso convidado iremos fazer um jogo entre perguntas e respostas e você vota aqui nos cards de quais respostas você gostou mais. Antes do vídeo começar, eu tô aqui vendendo meu peixe para que vocês continuem votando em mim, como foi no vídeo passado, e para que vocês aproveitem o tempo da vinheta para curtir o vídeo, comentar, mandar para seus amigos no WhatsApp, se inscrever no canal e é isso aí. Fala galera, eu sou o André, convidado do Cara ou Coroa dessa vez. Espero que vocês gostem mais da minha resposta que da do Felipe. Tentei ser o máximo mais coerente. Então é isso. Então vamos para a primeira pergunta, galera, que é o maior time que não é campeão da Champions. É vários que eu poderia ter citado, vários que eu poderia citar, mas eu vou dar um enfoque no PSG, pelo elenco que é muito forte, pelo time que eles formaram, mas nunca engrenou por o fato de alguém se machucar, por pegar um time mais copeiro, por pegar um time que se dá melhor na competição. Pergunta número 1, qual o maior time a nunca ter sido campeão da UEFA Champions League? Eu fiquei entre Atlético de Madrid e o Arsenal, mas eu fico com o clube londrino. É um clube muito forte, do país que inventou o futebol moderno e tem toda a modernização, tem toda a influência na modernização, com o Herbert Chapman do WM. Foi campeão da Premier League de forma invicta com o Wenger, também chegou em 2006 à final da Champions contra o Barcelona. Pergunta número 2, qual a seleção dos jogadores que atuam no futebol brasileiro? E vamos no estilo seleção brasileira de 58, no 4-2-4 com, no gol, o Everton, da direita para a esquerda na defesa, Rafinha, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo e Felipe Luiz. O meio é totalmente flamenguista com Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, abertos pelas alas, Dudu e Everton Cebolinha, centralizados, Gabigol e Bruno Henrique. Para a segunda pergunta, que é a seleção do Brasileirão, na minha opinião. No gol eu vou colocar o Diego Alves, no meu quarto de zaga eu vou botar o Rafinha, Gustavo Gomes e Rodrigo Caio. No lateral esquerdo eu vou botar o Felipe Luiz, mas o Diogo Barbosa também seria uma opção. No meio e na volância eu vou colocar o Bruno Henrique, para sair um pouco do clubismo. Na ponta direita e na ponta esquerda o Everton Ribeiro, que é o melhor jogador na atualidade no Brasil, vem jogando demais. O Arrascaeta na ponta esquerda. E no trio de ataque eu vou colocar o Bruno Henrique e o Gabigol, que vem fazendo uma dupla sensacional. Na ponta direita eu vou colocar o Dudu. A terceira pergunta é top 3 jogadores da temporada. A gente nunca pode esquecer do Messi e do Cristiano Ronaldo, pelo momento que eles sempre estão jogando em alto nível. Em terceiro lugar eu vou colocar o Salah, pelo fato de estar jogando muito no Liverpool, pelo Liverpool estar em um bom momento, por mais que tenha caído agora, mas meu top 3 vai ser esse. Os melhores jogadores até a paralisação, fico com o Neymar, estava fazendo uma temporada excepcional no PSG, conduzindo a equipe ao título francês, às quartas de final da Champions. Segundo lugar para Lewandowski, artilheiro do Bayern, artilheiro da Bundesliga e artilheiro da Europa. Quebrou toda aquela dinâmica, todo aquele tabu de que ele não fazia gols no mata-mata da Champions. E o terceiro lugar ficou entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu fico com o argentino pelo simples fato do Barcelona estar bem na Champions, ser líder do espanhol e ter um time com atuações fracas, mas totalmente dependente do argentino. Pergunta número 4, qual o melhor jogador da Premier League na atualidade? E eu fico com De Bruyne, Kevin De Bruyne, o jogador mais completo da Premier League. Ele não é da geração de alas, de pontas muito habilidosos, mas essa é uma geração que contempla muito alas. E ele é um jogador diferenciado, ele controla o meio de campo, consegue jogar como primeiro homem na Bélgica algumas vezes com Roberto Martínez, joga muito bem no Manchester City do Guardiola e é o regista do time, ele que move o time para a esquerda, para a direita, ele dá muitas assistências, finaliza muito bem. Então Kevin De Bruyne, o melhor jogador da Premier League. Na quarta pergunta é o melhor jogador da Premier League. Na minha opinião, vou manter o Salah, pelo que eu acabei de falar, pelo momento que ele está passando, pelo futebol que ele vem empenhando, pelo futebol que ele vem demonstrando, pelo momento do Liverpool, não tem como não ser ele. Na quinta pergunta, top 3 jogadores da década, eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo, Messi e o Iniesta. A explicação é que o Cristiano Ronaldo e o Messi vem mantendo um alto nível sempre, que está fazendo com que eles sejam os melhores do mundo. Nunca caem o nível, sempre mantêm, sempre querem mais e mais e jogam muita bola, são craques. E o Iniesta, pela magia que ele tem dentro de campo, pelo exímio jogador que ele foi. Top 3 jogadores da década que vai de 11 até 2020 agora. 4 bolas de ouro para Messi, está na lista. 4 bolas de ouro para Cristiano Ronaldo, que também está. E a última vaga eu fiquei entre Iniesta, Xavi e Neymar. Só que se fosse para escolher apenas um para o meu time, eu ficaria com o para mim melhor. Neymar Júnior conseguiu ser um dos 10 melhores do mundo atuando no Brasil, levou o Santos ao título da Libertadores, foi o melhor do MSN naquela temporada para mim. Também jogou muito bem contra o Barcelona
pipocava em algumas situações da Champions, como contra o PSG e depois acabou sendo eliminado para a Juventus. E sim, para mim o Xavi e o Iniesta são bem maiores que o Neymar e dificilmente serão superados pelo brasileiro. Mas o brasileiro é melhor para mim que os dois. Sexta pergunta, o melhor zagueiro da história, eu ficaria com Franz Beckenbauer. Ele venceu uma disputa particular com o Maldini, mas ele fazia muito bem zagueiro, líbero, volante e reinventou o futebol para a sua função, dando passe e se adequando melhor ao futebol que ele mesmo poderia desempenhar naquele momento. Ídolo completíssimo do Bayern de Munique, capitão, jogador, presidente, técnico, levantou a taça de 74 para a seleção alemã. Então Franz Beckenbauer, melhor zagueiro de todos os tempos. Na sexta pergunta, é o melhor zagueiro de todos os tempos, na minha opinião. Na verdade, nesse vídeo eu ia colocar o Nesta e o Maldini, mas vou ficar com o Nesta como eu me identifico com ele, pelo jogador que ele é, pela saída de bola que ele tem, pela força, pela agilidade. Eu vou ficar com o Nesta, mas também aprecio muito atualmente o Van Dijk, que vem jogando muita bola, está sendo um zagueiro excepcional, está sendo um zagueiro que todo mundo quer pro time. Essa sétima pergunta é por que o Messi ainda não conseguiu engrenar com a seleção argentina. Na minha opinião, ele sempre mantém uma média na seleção da Argentina, sempre foi jogando bem. Para mim, então, o que falta pro Messi é que o time ajude mais ele, que o time jogue mais para ele. Ele já está numa certa idade bem avantajada, então ele não tem mais a mesma rapidez, o mesmo fôlego de antes. Então, na minha opinião, é isso. Ele ainda pode ganhar algo pela seleção, mas até agora não deu sorte. Sétima pergunta, por que o Messi não engrena na seleção argentina? É assim, o Messi já jogou muito bem pela seleção argentina, foi o melhor jogador da Copa de 2014, onde a Argentina poderia até ser campeão. Então, quando ele jogou com um bom técnico, como em 2014 com o Sabedia, ele foi bem. Em 2018 o São Paulo é um bom técnico, só que o time da Argentina foi uma bagunça naquela Copa. E o outro problema do Messi é a sombra do Maradona, porque o Maradona é a cara do futebol argentino, ele é a imagem do futebol argentino, de conquistas, de títulos, da irreverência do futebol, do personagem que ele era, e o Messi não consegue ser o Maradona no termo do personagem e também não conseguiu trazer os títulos, então isso é uma coisa que pesa negativamente para ele nessa comparação. Oitava pergunta, qual para mim seria o capitão ideal para o meu time? E eu respondo com um jogador em uma situação específica, Cristiano Ronaldo, na Euro de 2016. Nas quartas de final ele foi muito bem puxando o João Moutinho para bater o pênalti contra a Polônia, nas semifinais ele decidiu dentro de campo e na final ele simplesmente foi praticamente um técnico fora de campo, quando ele se machucou e levou Portugal ao título mais importante da sua história. É o capitão ideal para o meu time. Eu dou muito valor no capitão que o Puyol era, por ele saber ter o time na mão dele, por ele saber comandar o time, por ele ser calmo. Para mim o capitão tem que ser assim, o capitão tem que ser calmo, tem que ser, mais às vezes também tem que ser extrovertido, tem que saber conversar com o juiz, tem que dar aquela pressão. E ele sabia fazer isso. Na segunda pergunta é o top 3 clássicos do mundo. Na primeira colocação eu vou colocar o River e o Boca, pela rivalidade, pela história que foi feita, pelos conflitos, pelos jogos, pelas desavenças, pela grandeza que tem esse clássico. Em segunda colocação, pela grandeza do time, pelo que tinha dentro de campo, pelo jogo que era apresentado. Messi contra Cristiano Ronaldo, eu vou ficar com Barcelona e Real Madrid, que por mais que o Cristiano Ronaldo tenha saído, não perdeu o brilho. Em terceiro local, por mais que não falem muito, eu vou ficar com Manchester United e Manchester City, pela torcida que tem, pela rivalidade que mantém dentro de campo, pelo time, que são dois elencos muito fortes. Nona pergunta sobre os 3 maiores clássicos do mundo, então vamos do terceiro para o primeiro lugar. O terceiro é o Old Firm entre o Celtic e Rangers, o clássico escocês que envolve toda a rivalidade, ódio, religião entre os católicos dos Celtics e o protestante dos Rangers. No segundo lugar fica para Boca e River Plate, numa cidade como Buenos Aires, onde existem 20 times de futebol. 2 times conseguirem dominar a cidade no cenário nacional e continental, tendo toda essa rivalidade, teve aquele caso do Super 8 Pimenta, é algo muito difícil. Já o maior clássico mundial é o El Clássico, por simplesmente ser o clássico com maior repercussão mundial. Quando tem o El Clássico, todo mundo sabe que tem, além de toda a questão política do Barcelona ser realmente mais que um clube que defende toda a região geopolítica da Catalunha, o Real Madrid representar meio que o governo, a coroa espanhola, e ali, caso o Barcelona vença, é sempre uma vitória para a Catalunha. É bom lembrar no jogo de 2014 da final da Copa do Rei, em que o Barcelona disputa a final contra o Atlético de Bilbao, do País Basco, onde durante o hino nacional espanhol foi vaiado pelas 2 torcidas. Então dá para ver basicamente a dimensão do clássico, tanto para a região da Catalunha, representada pelo Barcelona,
quanto para a região de Madrid, representada pelo Real. 10ª e última pergunta: qual o melhor jogador de cada continente? Por ser o melhor jogador, vamos à minha lista. Na América do Sul, ficamos com o terceiro maior campeão de todos os tempos, Lionel Messi. Para mim é impossível crer que algum jogador jogou ou vai jogar mais do que ele joga. Indo para o leste, na África, Samuel Eto'o, ídolo no Barcelona, ídolo na Inter de Milão, campeão olímpico com Camarões. Indo mais a leste ainda, na Oceania, Tim Cahill, ídolo absoluto da Austrália, um continente que não produz muitos jogadores. Na Ásia, Park Ji-sung, craque do Manchester United, participou daquele time multicampeão com Cristiano Ronaldo, Tevez, Rooney, mas para mim ele será passado pelo Son em breve. Na Europa, Cristiano Ronaldo para mim é o melhor jogador europeu de todos os tempos, apesar de crer que o Cruyff é a figura mais importante para o futebol em todos os tempos. Começar pela América e pela Europa. Na Europa, Cristiano Ronaldo não tem como não ser ele, por ser essa máquina, por jogar muito, por ter sido 5 vezes o melhor do mundo, por ter 5 Champions. Isso não é para qualquer um manter esse alto nível sempre. Na América, o Messi, por ter sido 6 vezes o melhor do mundo, por manter o nível por 11 anos, desde 2009 sendo o melhor do mundo, desde 2009 ganhando título. Isso não é para qualquer um. Na Ásia, o Son, por estar jogando futebol muito bom no Tottenham. Na África, vou manter o Salah, mas poderia colocar o Aubameyang e o Mané. E na Oceania, o Tim Cahill, que na Copa de 2014 jogou fino, jogou muito pela Austrália, fez um golaço e com certeza encheu as olhos de todos. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês votem em mim aqui nos cards. E é isso, fique em casa, não se esqueça de passar álcool em gel. Beleza? Curte, compartilha esse vídeo. Essa foi a minha opinião. Os melhores jogadores por cada continente. E é isso. Tamo junto!